Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite ao nosso internauta. Se tiver algum visitante entre nós, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. É uma honra estarmos reunidos aqui mais uma vez para cultuarmos, adorarmos e recebermos mais da parte de Deus. Estamos felizes de estarmos aqui reunidos com certeza para adorarmos, para exaltarmos, engrandecermos o poderoso nome do nosso Senhor. E após esses lindos e gloriosos louvores, agora ministraremos a palavra de Deus. Temática da Jucade do mês de janeiro, Ebenezer, essa temática que tem sido trabalhada durante todo o mês de janeiro aos sábados no culto da Jucade. Eu creio que tem sido grandiosa para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Deus tem falado tremendamente em particular comigo através de cada uma das ministrações, primeiro com o ministro Ed, com a presbítera Andreane e última ministração foi com o ministro Yuri, e agora para encerrarmos o mês de janeiro nessa temática Ebenezer, eu trarei essa mensagem. Abramos a palavra de Deus em 1 Samuel. 1 Samuel 7. Nós vamos começar citando a passagem bíblica onde se encontra o termo Ebenezer pela primeira vez. 1 Samuel 7, nós vamos ler o versículo 12. Eu peço que o nosso pastor Afrânio faça essa leitura e logo em seguida nos dirija em oração. 1 Samuel 7, versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Te bendizemos por tua grandeza, pelo fato de nos teres ajudado e continuares a nos ajudar, para que aqui nos reunamos e congregados já temos e fizemos os 5 minutos de oração, tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos para que recebamos no coração essa palavra já posta no coração do teu ministro, o nosso amado Lucas André, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Desde já agradecemos por tudo quanto receberemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado, meu pastor. Vamos repetir a leitura muito bem feita já pelo nosso pastor Afrânio em 1 Samuel 7, no seu versículo 12. A palavra de Deus nos diz: então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos contextualizar o que vem antes dessa passagem que nós acabamos de ler. Se nós fizéssemos a leitura dos versículos anteriores, nós veremos uma batalha entre os filisteus e os filhos de Israel. O que ocorreu? Os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam em Mispa e planejaram atacar os filhos de Israel. A palavra de Deus nos relata isso no verso 7. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, vai até Samuel com essa informação de que os filisteus planejavam atacar a região onde os filhos de Israel se encontravam. Então Samuel clama a Deus, faz um sacrifício ao Senhor, sacrifícios ao nosso Deus, e Deus então os ajuda nessa peleja. A palavra de Deus nos fala que Deus trovejou contra os filisteus, causando grande confusão. Os filisteus ali naquele momento ficaram confusos com o agir de Deus, e assim, com a mão poderosa de Deus agindo ali naquele lugar, os filhos de Israel derrotaram os filisteus. Com a mão forte, com a mão poderosa de Deus agindo ali naquele lugar, os filhos de Israel conseguiram a vitória, conseguiram prevalecer nessa batalha. Após esse relato bíblico, chegamos no versículo que acabamos de ler, que a palavra de Deus nos diz que Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel, então, coloca essa pedra entre Mispa e Sem, e essa pedra colocada ali por Samuel servia para lembrar que Deus estava com os filhos de Israel, que Deus operava a favor do seu povo. E Samuel nomeia essa pedra, Samuel nomeia esse marco criado ali como lembrança, e ele dá o nome de Ebenezer, que é o que carrega a nossa série de mensagens. E Ebenezer significa
pedra de ajuda. Aquela pedra colocada ali, aquele memorial feito ali por Samuel, era para que ficasse de memória, para que ficasse na lembrança, para que ficasse ali, lembrando que o Senhor estava com eles. E ele nomeia essa pedra, esse memorial, de pedra de ajuda. E logo em seguida fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Durante todo esse mês de janeiro, durante toda essa série de mensagens, nós tivemos lindos relatos e relatos gloriosos, relatos bíblicos trazidos pelos ministros que passaram por aqui. O ministro Ed trouxe a história de Ana, que não conseguia ter filhos, então teve o profeta Samuel. A presbítera Andreane contou a história de Josué e a sua batalha, onde as muralhas de Jericó vieram a ruir. O ministro Yuri, já estava colocando o presbitério sobre a vida dele, falou sobre Moisés e como Deus guiou a vida de Moisés em cada detalhe. Deus cuidava, Deus zelava, Deus estava ali preparando Moisés para o seu propósito, desde o nascimento de Moisés até a chegada ali do seu ministério, ao libertar o povo de Israel, Deus estava guiando. Então, em todos esses relatos, em todos esses fatos, em todos esses contos da Bíblia que foram relatados aqui, nós conseguimos ver a mão poderosa de Deus nos guiando, a mão poderosa de Deus agindo. E ouvindo isso, nós podemos pensar: nossa, muito legal essas histórias, nossa, muito legal esses relatos. Queria que Deus agisse assim na minha vida, queria que Deus agisse assim até os dias de hoje, mas a verdade é que Deus age assim até os dias de hoje, e a verdade é que Deus age assim em nossas vidas. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. A palavra de Deus nos fala que Deus não há sombra ou variação de mudança. Ele não muda. Então, o mesmo Deus que estava com o povo de Israel, o mesmo Deus que estava em todos esses relatos bíblicos agindo, age em nossas vidas. O mesmo Deus que fez, segue fazendo. O mesmo Deus que fez no passado, faz nos dias de hoje. O nosso Deus é poderoso para fazer e agir. A palavra de Deus nos fala em Eclesiastes 11, no seu versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Aqui Deus coloca dois exemplos nesse versículo. Deus traz dois exemplos de coisas que o homem não pode compreender ou não pode ver. O primeiro exemplo que a palavra de Deus nos fala é o vento. E eu nunca fui de soltar pipa, eu sou mais da geração do videogame. Tem aquelas pessoas que gostavam de soltar pipa, gostavam de brincar de pipa, e essas pessoas talvez falam: ah, mas eu entendo como o vento funciona, como o vento vem, como o vento vai, não à toa eu soltava pipa. Mas por mais que as pessoas que brincavam de pipa conseguissem compreender os ventos, elas não conseguem ver, elas não conseguem compreender a totalidade do vento, elas não conseguem, como os mais antigos diziam, saber onde o vento faz a curva. E o segundo exemplo que a palavra de Deus nos fala é da formação de um bebê. A palavra de Deus traz como a formação dos ossos no ventre de uma mulher grávida, a formação de um bebê. Por mais que hoje em dia nós tenhamos avanços científicos que nos facilitam compreender como isso ocorre, como a ultrassonografia, a ultrassom, que nos permitem vislumbrar ali parcialmente o que está acontecendo, não é totalmente compreensível, não é completamente visto, não é algo que está à vista dos nossos olhos. Após nos dar esses dois exemplos de coisas que nós não visualizamos completamente, de coisas que nós não compreendemos completamente, a palavra de Deus nos diz: assim como você também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Após nos dar dois exemplos de coisas que nós não podemos compreender completamente, a palavra de Deus nos diz que Deus está agindo, que Deus faz. Talvez nós não venhamos a compreender a totalidade do seu agir, talvez nós não venhamos a vislumbrar fisicamente tudo aquilo que Deus está fazendo, mas a verdade é que Deus segue fazendo, a verdade é que Deus faz. A verdade é que Deus opera em nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos compreender o que Deus está fazendo, mas nós sabemos que Ele está fazendo alguma coisa. Às vezes no campo físico nós não conseguimos ver, mas no campo espiritual Deus está fazendo. Assim como o vento ou a formação de um bebê nem sempre estão à nossa vista, assim às vezes a ação de Deus não é vista com os nossos olhos. Nós não podemos talvez ver, mas Deus está agindo. Nós não podemos talvez notar, mas Deus está fazendo. Nós talvez não estejamos percebendo,
mas Deus está intervindo em nossas vidas. E esse é o poderoso agir invisível de Deus. Esse é o misterioso agir invisível de Deus. Às vezes nós não estamos vendo, às vezes as circunstâncias ao nosso redor parecem ser adversas, mas Deus segue agindo, Deus segue operando. O agir de Deus ocorre dessa forma, invisivelmente, na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que o amam. Então, quando nós amamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós temos Deus como primazia em nossos corações, Ele age de forma invisível e miraculosa em nossas vidas. Ele pode agir também visivelmente, mas o seu agir sempre estará acontecendo, tendo em vista os nossos olhos ou não. A palavra de Deus nos diz em Isaías 55, 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são muito mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. O agir de Deus, ele vai além da nossa compreensão. O agir de Deus vai além da nossa capacidade de compreender. Às vezes nós queremos entender o plano de Deus, às vezes nós queremos entender a mente de Deus, mas a mente de Deus está além da nossa mente, a compreensão de Deus está além da nossa compreensão. Às vezes nós tentamos fazer cálculos para tentar entender como isso aconteceu, como isso veio a ocorrer, mas a resolução de Deus vai além do cálculo que nós conseguimos fazer. A compreensão de Deus está além da compreensão humana. Então, muitas vezes, Deus vai ter um plano, Deus vai ter uma ação que nós não vamos entender por completo naquele momento, mas nós sabemos que a vontade de Deus está além da nossa vontade, que os planos de Deus estão além dos nossos planos e que o pensamento de Deus está além do nosso pensamento. Amém? Deus faz muito além do que pedimos ou pensamos. Deus faz muito além do que nós podemos imaginar. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus é todo-poderoso. O nosso Deus é aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há. O nosso Deus é o criador de todo o universo. Por mais que o nosso opositor, o inimigo, o diabo, Satanás, as suas potestades e os demônios tentem contra nossas vidas, eles não são páreos para o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. Deus é tão grandioso, a sua totalidade é tão magnífica, que é o único adjetivo que nós podemos encontrar para tentar totalizar o que seria Deus é a sua multiforme. Deus tem várias formas de agir, Deus tem várias formas de expressar, Deus tem várias formas de fazer, Deus tem várias formas de mudar a história. Tem um ditado popular que hoje em dia não está mais em uso, caiu-se em desuso, que dizia: quando você está indo, eu já estou voltando. Na verdade, isso é uma abreviação de outro ditado que falava: quando você está indo com o milho, eu já estou voltando com o fubá, ou dependendo da região, falava: você já estou voltando com a pipoca, que significava que quando você estava indo fazer alguma coisa, a pessoa já estava à sua frente, a pessoa já estava mais esperta, a pessoa estava um passo adiante. E a verdade é que quando o diabo atenta ou tenta contra nossas vidas, Deus já tem um plano. Quando o diabo tenta nos opor, Deus já foi e voltou várias vezes. Quando o diabo acha que vai vencer, Deus já nos concedeu a vitória, porque o nosso Deus é todo-poderoso. Quando o diabo acha que vai conseguir nos derrotar, acha que vai conseguir nos impedir, nós garantimos a vitória, não no nosso braço, mas na força do Senhor, porque o nosso Deus é poderoso. E nós temos vários relatos bíblicos que comprovam isso. No Antigo Testamento, diversas e diversas vezes, assim como nós lemos agora em 1 Samuel, o diabo tenta contra o povo de Deus, tenta contra o povo de Israel, e Deus concede a vitória. Deus dá a vitória. No Novo Testamento, com a profecia do nascimento de Jesus, o diabo tenta impedir com que Jesus nascesse. Tenta de várias formas impedir, tenta de várias formas fazer com que isso não ocorra, tenta de várias formas fazer com que o Messias não venha ao mundo. Mas a verdade é que Jesus nasce.
Jesus nasce, desenvolve o seu ministério, nós sabemos toda a história, faz relatos, faz milagres, faz curas grandiosas. E dias antes da morte de Jesus, o diabo tenta impedir com que Jesus fosse à cruz, sabendo que a morte de Jesus seria a nossa remissão, seria a nossa salvação. Então o diabo tenta impedir com que Jesus seja crucificado, utilizando-se ali de Pedro, fala: mestre, não vá para a cruz, mestre, não é necessário. Então Jesus repreende Pedro ali naquele momento, falando a reda de Satanás, e Jesus repreende aquilo e mantém o seu plano para ir à cruz, para nos salvar. A partir desse momento, então, logo após ter tentado impedir a crucificação de Jesus, a palavra de Deus nos conta que o diabo usa Judas para trair Jesus e entregá-lo para a crucificação. Só que se nós observarmos, fica um pouco confuso. Como é que o mesmo diabo que tentou impedir a crucificação agora entrega Jesus para ser crucificado? Isso aqui serve para nós vermos como o diabo sabe que está derrotado. Ele tenta primeiro impedir. Quando ele percebe que ele não vai impedir, então ele tenta, vamos tentar então matar para ver se de alguma forma a gente ganha. Mas de nenhuma forma ele ganharia, porque ele já estava derrotado. Parece até que o diabo, de alguma forma, aqui seria bipolar de, não quero que ele morra, e depois, não, quero que ele morra assim. Mas ele não estava com bipolaridade, e sim confuso, porque os planos de Deus são maiores, a visão de Deus é maior, a compreensão de Deus é maior. Então Jesus morre, Jesus ressuscita, e logo em seguida é assunto aos céus. Logo após a ressurreição de Jesus, ele é assunto aos céus, e então nasce ali a igreja primitiva, como muitos de nós conhecemos ali no livro de Atos. E nasce a igreja primitiva, e eles ficam ali em Jerusalém, e nós sabemos o relato, muitos e muitos vinham de Judá a Jerusalém para conhecer, ver o que estava acontecendo ali, receber o Espírito Santo, que seria ali derramado naquele local, e começam a se juntar ali várias pessoas, e a igreja primitiva vai crescendo, mas fica ali em Jerusalém. Então a palavra de Deus nos conta que começam a perseguir a igreja. O diabo começa a perseguir aquela que Deus instituiu como a seu serviço na terra. Em Atos 8:1, a palavra de Deus nos fala que a igreja sofreu com grande perseguição. A igreja sofreu com grande perseguição. Em Atos 8:4, a palavra de Deus nos diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Então, aquela igreja que estava numerosa, que estava fomentando, que estava crescendo em Jerusalém, acabou sendo dispersa devido à grande perseguição. E eu acho que nesse momento o diabo pode ter pensado: eu venci, a igreja acabou, eram vários, eram milhares, agora só ficaram os apóstolos. Ele deve ter pensado: com o tempo os apóstolos vão envelhecer, vão morrer, pronto, acabou a igreja. Mas a palavra de Deus nos relata que aqueles que foram dispersos por conta da perseguição do inimigo começaram a sair de Jerusalém, foram para Judá, foram para Samaria, e por conta da perseguição eles saíram de Jerusalém. E a palavra de Deus fala que por onde eles passavam, eles proclamaram o evangelho. Então aqueles que eram milhares se tornaram milhões. Aquela igreja que estava ali em Jerusalém foi para a Judéia, foi para Samaria e nos alcançou, chegou até os gentios. Então, até o plano do diabo de acabar com a igreja não foge do controle de Deus, porque tudo está nas mãos do Senhor. Aquilo que o diabo poderia usar para acabar com a igreja foi utilizado para que a igreja crescesse cada vez mais. Deus está sempre vários passos à frente do nosso opositor. Deus está sempre vários passos à frente do diabo, porque não há como o nosso Deus. Não existe ninguém como o nosso Deus. A palavra de Deus nos fala que maior é o que está em nós, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O diabo não está fora do controle de Deus. As tentações, as provações, as lutas não estão fora do controle de Deus, porque elas não são páreos para o nosso Deus. O diabo não tem o poder de surpreender o nosso Deus. Algumas pessoas pensam que o diabo faz um plano, quando ele chega, surpreendeu os Deus. Não, Deus sabe de todas as coisas. Deus tem ciência de tudo que acontece. Por mais que o diabo tente se opor a Deus, ele não é páreo para o nosso Deus. É como se fosse uma partida de xadrez, Deus versus o diabo.
A diferença é que Deus é como se fosse o criador do xadrez, fosse um exímio estrategista e soubesse todos os movimentos do diabo antes que ele o faça. Então, é impossível de perder, é impossível com que o diabo vença o nosso Deus, porque o nosso Deus é todo poderoso. A nossa palavra, melhor dizendo, a palavra de Deus, a Bíblia fala que Deus é onisciente. Então Deus tem o conhecimento de tudo. Além da sua onisciência, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Além da sua onisciência e onipotência, ele tem onipresença. Ele está presente em todos os lugares. E ele também é presciente, ele sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Então, ninguém é como o nosso Deus. Vire para o irmão que está do seu lado e fale: ninguém é como o nosso Deus. Vire para o outro irmão para não fazer acepção de pessoas e fale: ninguém é como o nosso Deus. Glória a Deus. Ninguém é como o nosso Deus. O nosso Deus é todo-poderoso. O nosso Deus é grandioso. O nosso Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Só existem duas portas que o diabo pode atentar contra nossas vidas. A primeira é caso nós venhamos a dar brecha. A palavra de Deus fala em 1 Pedro, no seu capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5,8, a palavra de Deus nos diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, a única forma do diabo agir em nossas vidas é caso nós venhamos a dar brechas, caso nós venhamos nos afastar de Deus, caso nós venhamos a ficar distante de Deus. Tirando isso, ele não pode agir a não ser com a permissão de Deus, visando um fim proveitoso, como foi na vida de Jó. Nós sabemos o relato. Jó estava lá, Deus fala: observaste o meu servo Jó? E o diabo fala: claro, você desse tudo para ele, você deu a vida, você deu saúde, você deu todos os seus bens. E Deus, permite com que o diabo tente contra a vida de Jó para fortalecer ali a fé de Jó, para fortalecer e fomentar a fé e a perseverança no coração de Jó. Então, só existem duas formas do diabo tentar contra a nossa vida. A primeira é caso nós venhamos a dar brechas por conta do pecado, e a segunda é se Deus permitir. Sem a permissão de Deus, sem a permissão de nossas vidas, não tem como o diabo nos controlar, não tem como o diabo ter o controle de nossas vidas, porque este controle pertence a Deus. Deus tem o controle de tudo. E que por mais que nós não venhamos a entender o caminho que Deus utilizará, nós conhecemos o nosso guia, nós conhecemos o nosso Deus. Por mais que nós não venhamos a entender o caminho que Deus está nos levando, nós confiamos nele, porque nós conhecemos o guia. A palavra de Deus nos fala que Deus tem pensamentos mais altos que os nossos. Então, às vezes, nós não vamos entender porque Deus está nos direcionando para lugar A ou B, mas nós vamos confiar, porque nós sabemos quem é Deus. E as adversidades que nós enfrentamos não significa que Deus nos abandonou. As dificuldades, adversidades, problemas que nós enfrentamos, que eu enfrento, que você enfrenta, não significa que Deus nos abandonou. Nós temos o relato bíblico de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses três jovens foram lançados na fornalha por serem fiéis a Deus. A fidelidade deles a Deus fez com que o rei Nabucodonosor os lançasse na fornalha. Eles foram amarrados, nós sabemos a história, e foram lançados na fornalha, foram lançados no fogo. E naquele momento o fogo não consumiu as suas vestes, não consumiu um fio de cabelo, não os consumiu, mas consumiu uma coisa. A palavra de Deus fala que Nabucodonosor perguntou daqueles que estavam ao seu redor: nós não jogamos 3 homens amarrados no fogo? E aquelas pessoas que são pagas para concordar com o rei falaram: sim, nós jogamos 3 homens amarrados. E a palavra de Deus conta que Nabucodonosor fala: eu estou vendo 4 homens soltos na fornalha. Então, até aquilo que era uma adversidade utilizada, como o fogo, era utilizado para queimar os que eram lançados nas fornalhas, Deus utilizou para queimar apenas as amarras que os amarravam. E eles saíram dali
livre, sem nenhum dano, sem nenhum defeito, sem nenhuma queimadura, porque o nosso Deus utiliza circunstâncias adversas ao nosso favor. O nosso Deus utiliza circunstâncias adversas em prol das nossas vidas. O nosso Deus pega problemas, pega as adversidades, pega as circunstâncias que nós enfrentamos e coloca a nosso favor e coloca em nosso favor. As circunstâncias não determinam se Deus está ou não está conosco. O que determina se Deus está ou não está conosco é a sua palavra, é o que ele diz. E a sua palavra diz: eu estou com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Nós precisamos confiar, muitas vezes mesmo sem ver, muitas vezes mesmo sem compreender, nós precisamos confiar que o nosso Deus está conosco. Nós precisamos confiar que o nosso Deus é poderoso. Nós precisamos confiar que Deus segue nos guiando, Deus segue nos conduzindo. Tem um poema que ficou muito famoso, antigamente não era tanto, mas com o advento das redes sociais, ele ficou muito famoso, que é Pegadas na Areia. Não sei se todos já ouviram, mas eu acredito que muitos já ouviram. O relato conta que um homem caminhou e chegou num ponto onde ele começou a olhar para trás e ver as suas pegadas. E durante grande parte da sua jornada, ele via 4 pegadas, 2 dele e 2 de Deus, 2 dele, 2 de Deus. E ele via 2 deles, 2 de Deus, 2 dele, 2 de Deus, 2 dele, 2 de Deus. E foi assim por muito tempo da sua jornada. Mas ele observando a sua jornada e nos momentos mais difíceis, ele só via 2 pegadas. Aí passava esse momento difícil, ele voltava a ver 4 pegadas, 4 pegadas, 4 pegadas. E ele questionou a Deus, dizendo: Deus, por que nas circunstâncias mais difíceis tu me abandonou? Por que nas circunstâncias mais difíceis você não esteve comigo? E no poema Deus fala: não te abandonei, eu na verdade estava te carregando no colo. Então, nos momentos mais difíceis, nas circunstâncias mais controversas, nas maiores dificuldades, o nosso Deus está conosco, o nosso Deus está trabalhando em nós e nos guiando. Como diz o tema, Ebenezer, a nossa pedra de ajuda está conosco, aquele que é o nosso refúgio, aquele que é o nosso baluarte, aquele que é o arrimo da nossa sorte, está conosco, aquele que é o nosso Salvador e Redentor, está comigo, está com você. Então, quando nós venhamos a enfrentar qualquer problema, quando nós venhamos a enfrentar qualquer dificuldade, quando nós venhamos a enfrentar qualquer adversidade, que nós venhamos a estar com essa convicção em nossos corações: o meu Deus é poderoso, o meu Deus está comigo, o meu Deus luta, vela e está comigo até a consumação dos séculos. O nosso Deus, o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o mesmo Deus que agiu poderosamente em vários testemunhos aqui na igreja, nós podemos ver vários relatos, várias histórias. Todo ano no Relembrar, não tem um Relembrar que passe ileso, não tem um Relembrar que passe, eu vou colocar, ninguém quer testemunhar, porque o nosso Deus sempre vai agindo, ele sempre vai fazendo. Eu até comentei com a minha mãe, eu falei: mãe, ano que vem no Relembrar eu não vou falar nada, porque os 3 últimos que tiveram eu falei alguma coisa. Aí ela falou: não, mas se Deus está fazendo, tem que falar. Eu falei: tá certo. Então nós vemos que Deus ainda faz, nós vemos que Deus ainda opera, e talvez você tenha entrado aqui hoje sentindo que Deus não faz na minha vida, Deus não opera em minha vida. Muitas vezes é a nossa percepção que pode estar equivocada, é a nossa percepção que pode estar errada. A palavra trazida pelo ministro Yuri no último sábado foi gloriosa. Se nós observarmos cada pequeno detalhe, cada pequena circunstância, cada pequena situação que acontece em nossas vidas, nós vemos a mão de Deus nos guiando. Se nós observarmos cada problema que foi transposto, cada dificuldade que foi vencida, cada adversidade que foi resolvida, nós vemos a mão de Deus nos guiando, porque esse é o nosso Deus. Ele ama os que o amam. Quando nós estamos com Deus, quando nós estamos dispostos a o servir, a o adorar, Ele está disposto a nos ajudar, a combater as nossas lutas, a nos levantar, a nos fortalecer. Ele jamais desampara um filho seu, Ele jamais abandona um filho seu. Então, quando você se sentir fraco,
quando você se sentir caído, quando você se sentir derrotado, lembre-se que nós temos uma pedra de ajuda. Nós temos Ebenezer em nossas vidas e até aqui nos ajudou o Senhor. Ficamos de pé, por favor. O Ministério de Louvor pode subir. E a palavra de Deus, nós vamos ler um último relato. A palavra de Deus nos fala em 2 Reis, no seu capítulo 6. A palavra de Deus nos vai contar uma história. Em 2 Reis 6, nós vamos ler dos versos 14 aos versos 17. A palavra de Deus nos diz: então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que viu tropas, cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ah, meu senhor, o que faremos? E Eliseu respondeu: não tenha medo, porque são mais o que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que ao redor estavam cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então aqui nós temos um relato onde o povo assírio cerca ali a cidade e cerca com carros, cerca com cavalos, cerca com carruagens, e o servo de Deus ali se vê rodeado, e ele fala ali com Eliseu: como nós vamos vencer essa batalha, como nós vamos vencer essa dificuldade, como nós vamos vencer essa adversidade. E ali ele não estava vendo uma saída, ele não estava vendo uma situação, ele não estava vendo nada que tivesse ao seu favor. Então Eliseu ora, e Eliseu pede para que Deus abra os olhos do moço que estava com ele. E quando os olhos dele são abertos, ele vê carros e cavalos como de fogo, porque Deus estava ali com eles. Deus estava ao redor de Eliseu ali naquele momento para travar e batalhar juntamente com ele. E assim em nossas vidas, muitas vezes nós nos sentimos cercados, nós nos sentimos rodeados, nós nos sentimos totalmente ali, cheios de problemas, cheios de circunstâncias, cheios de coisas que venham para nos prejudicar e nos abalar, mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, enxergar com os olhos da fé e termos a consciência de que o Senhor está conosco e termos a consciência de que o nosso Deus é poderoso, que venhamos a ter esse sentimento em nossas vidas, que venhamos a ter esse sentimento em nossos corações e clamar: Ebenezer, o Senhor é a minha pedra de ajuda, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha esperança. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aplaudamos ao Rei.